Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tendo ontem refletido rapidamente a respeito de salvação e em que ela consiste, hoje uma palavra e uma reflexão a respeito da morte. Na antiguidade, um orador romano chamado Cícero dizia a todos que não é preciso se incomodar com a morte, porque enquanto nós existimos, ela não existe para nós. Quando morrermos, já somos nós que não existimos. Portanto, de um modo ou de outro, não há, dizia ele, que se preocupar com ela. Ela chega no momento aprazado. Cícero faz parte da antiguidade. Na modernidade se pensa o contrário, sobretudo em alguns ramos da filosofia existencialista. O homem é um ser para a morte. Em que sentido? Colocado no tempo, este mesmo tempo é, de alguma forma, uma maneira de nós nunca nos apegarmos ao passado. Viver no tempo significa ter que caminhar necessariamente e constantemente. Sim, o homem atravessa o tempo da sua vida. Este tempo não pode ser reproduzido ou reconquistado de modo nenhum, e este tempo de cada um o leva necessariamente à morte. A única realidade de que temos conhecimento e que certamente se dará com todos, sem exceção, é a morte, a partida deste mundo. Para aqueles que não têm fé, ou para os agnósticos, a morte é o destino inevitável e, ao mesmo tempo, um mergulho no nada. Voltaremos a ser nada, o que éramos, por exemplo, há 100 anos atrás, quando não tínhamos nascido e não existíamos pura e simplesmente. Para aqueles que têm o dom e a luz da fé, a morte deve ser levada a sério, sim. É o homem inteiro que entra na morte, não apenas o seu próprio corpo. Porém, de maneira sobrenatural e porque nos criou com tendências à imortalidade, Deus, naquele exato momento, sustenta o nosso eu, a nossa pessoa, enquanto o nosso corpo se desgasta e no cemitério se dissolve e vira poeira. O eu de cada um está mantido por graça de Deus. E este eu entra, é a doutrina da Igreja, imediatamente, se o merece, na felicidade eterna. Não há mais o que esperar. O tempo se foi. Agora é entrar ou não na casa de Deus. Isto nos dá uma imensa consolação e uma grande alegria, sobretudo para aqueles que foram visitados recentemente pela morte ou que a esperam de uma maneira mais veloz do que outros bem menos idosos.